Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. A partir de agora, nós vamos iniciar uma aula muito especial. Uma aula na qual vamos estudar o comportamento dos resistores em circuitos de corrente contínua. Os resistores têm um comportamento idêntico ou o mesmo comportamento em todos os circuitos, sejam em uma fonte ATX, em um computador, em uma placa-mãe, um celular ou uma TV, qualquer aparelho. O componente resistor tem o mesmo comportamento. E esse comportamento do resistor e tudo o que poderíamos fazer, o que podemos fazer com os resistores, vamos estudar a partir de agora. Tudo que aprendemos até agora foi muito essencial para que continuamos nessa caminhada. Hoje, nessa aula, vamos começar com uma pequena apresentação teórica e vamos partir para uma aula prática, uma experiência com alguns resistores, para que vocês possam ver como funciona na prática. Assim, o que foi apresentado na aula teórica. Vamos à aula então, meus amigos. Sabemos que a tensão é a medida da diferença de potencial entre dois pontos. Desse modo, quando dizemos que a tensão no resistor é de 1,5 volts, isso significa que a diferença de potencial entre os seus terminais é de 1,5 volts. Se o potencial no ponto X aqui de nossa figura for de 1,5 volts, o do ponto Y será zero. Por outro lado, se o potencial no ponto X for de 3 volts, no ponto Y teríamos um potencial de 1,5 volts e assim sucessivamente, pois desse ponto Y até esse ponto X teríamos 1,5 volts. Espero que vocês estejam entendendo tudo o que eu estou falando. Sendo assim, podemos afirmar que houve uma queda de tensão no circuito com a passagem da corrente de 7 mA pelo resistor de 220 ohms, que está aqui, ó, vermelho 2, marrom 1, 0. O terminal por onde a corrente está entrando possui um potencial maior do que aquele que a corrente está saindo. Então é assim que funciona, meus amigos. Aqui, onde a corrente está entrando, é mais positivo do que onde a corrente está saindo. E por convenção, a tensão no resistor será indicada por uma flecha, como vocês estão vendo aqui, com a sua ponta indicando o terminal de maior potencial. Sendo assim, podemos ver aqui pela figura que o ponto X é mais positivo que o ponto Y. Então temos 1,5 volts do ponto X até o ponto Y. A circulação de corrente, nós já vamos usar uma seta. Ao contrário, está passando aqui 7 mA, mas do positivo para o negativo. Então a circulação de corrente vai ser em um sentido contrário do que a diferença de potencial. Diferença de potencial do negativo para o positivo. A circulação de corrente do positivo para o negativo. Esse é o sentido da circulação convencional da corrente e o sentido para medirmos a tensão. Nos manuais e nos esquemas elétricos e eletrônicos, vocês vão ver esse tipo de demonstração. Vão ver essa seta do positivo para o negativo, indicando a circulação de corrente, e essa seta do negativo para o positivo, mostrando a diferença de potencial ou a tensão entre os terminais dos componentes. O positivo sempre será marcado por um sinal de mais, cor do positivo sempre será vermelha e o negativo sempre será preto. Mas pode ser que usem outras cores também.
mas o mais usado é vermelho para o positivo e preto para o negativo. O sinal de mais e menos não tem como mudar. O negativo sempre é um sinal de menos e o positivo sempre é um sinal de mais. Nós vamos fazer uma experiência depois com esse circuito, experiência prática para vocês entenderem. Eu ainda tive um cuidado de fazer para vocês ver aqui um circuito onde nós temos uma caixa d'água com uma quantidade de água e outra caixa com uma menor quantidade de água. Então, dessa forma, nós temos aqui como se fosse a tensão. A tensão é a pressão da água sobre esse cano. Nós temos o circuito como esse. Veja bem, em comparação com o circuito eletrônico, nós temos que a tensão é a diferença de pressão entre as duas caixas. O resistor, aqui no caso, seria o cano, que está impedindo que essa água passe toda de uma vez. Então ela vai passar, mas com uma limitação. A limitação da corrente aqui, feita pelo resistor, a limitação do fluxo de água feita pela espessura do cano, o comprimento do cano, um exemplo. Então nós temos uma diferença de pressão de água, uma diferença de potencial ou de tensão, uma circulação de água pelo cano, uma circulação de corrente pelo resistor. Espero que vocês tenham entendido, tudo bem? Vamos à nossa aula prática, onde nós vamos fazer as medições da corrente e da tensão nesse resistor. Nós vamos usar nessa aula prática um multímetro, uma pilha, um resistor de 220 ohms, que é vermelho, vermelho e marrom. Vamos usar também um pedaço de fio. Você vai decapar as pontas do fio, mais ou menos 1 centímetro em cada ponta. Vamos, em primeiro lugar, medir a tensão dessa pilha. Sabemos que a pilha é de 1,5 volts. Então, nós temos aqui a escala de 1000, a escala de 200, a escala de 20 e a escala de 2 volts, que é a escala de 2000 milivolts. Vamos deixar na escala de 20 e medir a tensão dessa pilha. Diferença de potencial dessa pilha. Vamos pegar a ponteira preta e colocar aqui na parte traseira da pilha, a ponteira vermelha na parte da frente, nesse biquinho. Temos 1,56, variando para 57, um pouco mais de 1,5 volts, 1,56 volts, né? Vamos colocar aqui na escala de 2 volts, 2000 milivolts, para ter uma medição mais precisa. Nós temos 1,56 volts. Na escala maior, ela arredonda esse pequeno número, essa fração, e vai para 1,57. Veja bem, ó. 1,56, ele arredonda para 1,57. Vamos conectar esse resistor na pilha. Para fazer essa ligação, vamos usar o fio. Vamos pegar uma ponta do fio, enroscar aqui no terminal do resistor para que seja possível a gente ligar aqui, ó. Vamos conectar o pino do resistor aqui na traseira da pilha e vamos conectar o fio na parte dianteira. Pronto, já temos a tensão de 1,56 volts conectada no resistor. Vamos medir aqui, coloque o multímetro aqui, ó, o terra embaixo. Vamos medir aqui no resistor qual é a voltagem. Vamos ver. 1,54. Veja que teve uma pequena queda de tensão na pilha, porque estamos consumindo uma corrente no resistor, mas ela ainda continua acima de 1,5 volts. Agora, vamos medir a corrente. Qual a corrente que está passando por esse resistor? Se a gente usar a primeira lei de Ohms, a gente pode calcular essa corrente, né, que é a tensão dividido pela resistência, 1,54 dividido por 220. Mas aqui nós vamos
medir essa corrente. Para medir essa corrente, nós vamos conectar o fio na ponteira negativa do multímetro. Enrosca o fio aqui e nós temos a ponteira negativa ligada no resistor. Então a corrente deve passar pelo resistor. Nós vamos medir a corrente que vai sair do positivo, passar pelo multímetro, passar pelo resistor. Então nós vamos ter a circulação da corrente passando por esse fio e o resistor e vamos medi-la aqui. Para medir a corrente, vamos colocar o nosso multímetro na escala de 200 miliamperes. Por quê? Se você calcular, você vai ver que é bem abaixo de 200 miliamperes essa corrente. Depois que a gente medir, talvez a gente desça mais a escala para uma melhor precisão. Conectando a ponteira vermelha no positivo da pilha, nós temos 7 miliamperes, exatamente como na aula teórica. Então 7 miliamperes é menor do que 20 miliamperes. Podemos colocar na escala de 20 miliamperes para obtermos uma precisão maior da corrente. Vamos ver se ela é 7 mesmo. Olha aí que ela é 6,76 miliamperes. Então, ele arredondou para 7, pois está mais próximo de 7 do que de 6. 1,54 volts aplicado no resistor, dividido por 220 ohms, vai dar 6,76 miliamperes. A partir de agora, vamos nos aprofundar mais nos estudos dos resistores nos circuitos. Na próxima aula, vamos estudar os resistores em série, ligando aqui vários resistores, até resistores variáveis, e medindo a tensão e a corrente em todos. Precisamos saber o comportamento da corrente, tensão e a resistência em um circuito para que possamos analisar o funcionamento desse circuito e verificar se está correto ou não. Se precisamos adicionar um resistor, remover. Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado demais dessa aula. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!